Sabe aquela sensação de acordar e perceber que sua vida inteira era uma mentira? Pois é. Imagina descobrir isso grávida de 7 meses, depois de flagrar seu marido milionário num encontro romântico com uma modelo. Agora respira fundo, porque o que essa mulher fez depois disso vai te deixar de queixo caído. Ela não chorou, não implorou, ela simplesmente evaporou. E quando reapareceu, aí que a história fica realmente insana. O silêncio bateu nele como um soco no estômago. Não era aquele silêncio gostoso de manhã de domingo, não. Era um vazio pesado que grudava na pele e deixava um gosto amargo na boca. Ele chamou por ela. Nada. Só o eco da própria voz voltando para zombar dele. Na cama, king size, perfeitamente arrumada, tinha um envelope branco. Simples assim. Nenhum nome do lado de fora. Só o dele escrito com aquela letra caprichada que ele sempre ignorou. Dentro, 3 frases que destroçaram o castelo de mentiras que ele tinha construído. Não tinha choro, não tinha drama, não tinha súplica de perdão. Era pior que tudo isso. Era definitivo. Ava tinha sumido. E ele, coitado, ainda não tinha a menor ideia de que aquele desaparecimento não era um ato de desespero. Era a primeira jogada de um checkmate que ele nunca viu vindo. Olha só, o apartamento onde essa história começa é daqueles que te deixa com inveja só de pensar. 50 andares, acima de Chicago, vidro do chão ao teto, vista de cinema para a cidade inteira. Para qualquer um de fora, aquilo era o paraíso. Mas para Ava, era uma gaiola de ouro, decorada com móveis italianos caríssimos e um monte de solidão. Ela tinha 7 meses de barriga, tá? Andava por aquele lugar gigante com cuidado, uma mão sempre protegendo a barriguinha onde a pequena Lily crescia. Ficava horas ali, plantada na frente daqueles vidraçais enormes, olhando as pessoas lá embaixo, formiguinhas correndo para lá e para cá, todas com algum lugar para ir, alguma coisa para fazer. E ela só esperava. Esperava o marido chegar em casa, esperava o bebê nascer, esperava a vida que prometeram para ela finalmente começar de verdade. Nathaniel Sterling não era um homem qualquer, viu? Ele tinha tudo, grana herdada, mais grana ainda que ele mesmo fez. Um rosto que poderia estar em revista e aquele jeitinho de fazer todo mundo comer na palma da mão. Quando ele pediu Ava em casamento, as revistas de sociedade piraram. Conto de fadas moderno, escreveram. Ele era o príncipe bilionário, ela era a curadora de arte de coração puro que conquistou o coração dele. Mas olha, contos de fadas são bonitos quando a gente lê de longe, né? Quando você está vivendo a história, às vezes percebe que tem coisa podre escondida nas entrelinhas. O homem que recitava poesia no primeiro encontro deles, que segurou a mão dela durante uma tempestade porque sabia que ela morria de medo de raio. Esse cara tinha virado um fantasma. Ele estava ali fisicamente, mas o espírito estava sempre em outro lugar. O celular grudado na mão, 24 horas, mensagens que ele escondia dela, ligações que ele atendia, trancado no escritório. Cada dia que passava, Ava sentia o nó na garganta apertar mais um pouquinho. Até que naquela noite, alguma coisa dentro dela quebrou. Não de tristeza, não. Foi tipo uma raiva boa, sabe? Uma determinação. Ela estava cansada de esperar, cansada de ser a esposa boazinha e compreensiva que fica em casa enquanto o marido vive a vida dele lá fora. Ele tinha dito que ia ficar até tarde fechando um negócio num restaurante chique. O nome? Vive. Ela sabia porque ouviu ele falando no telefone. E aí, do nada, ela teve uma ideia maluca. Vou levar comida para ele. Olha, ela tinha preparado um jantar especial naquela noite. Era aniversário de casamento deles. E mesmo ele não estando em casa, ela tinha feito aquele ossobuco maravilhoso que ele amava, com um risoto de açafrão de dar água na boca. Pensou, vou embalar um pedaço e levar lá. Não vou atrapalhar, claro. Só entrego para o garçom passar para ele. Um gesto romântico, simples. Trocou de roupa, colocou um vestido de grávida elegante, mas discreto. Passou uma maquiagem leve. As mãos tremiam um pouco enquanto ela se arrumava. A pequena Lily deu um chute forte, como se estivesse incentivando a mãe.
Tá tudo bem, meu amor, ela sussurrou para a barriga. A mamãe só vai ver o papai rapidinho. Enquanto o elevador descia 50 andares, ela sentiu uma mistura estranha de nervosismo e empolgação. Estava saindo da bolha, tomando uma atitude. As luzes da cidade passavam rápido pela janela do táxi, cada uma brilhando como uma promessa de que talvez, só talvez, as coisas pudessem melhorar. Ela não fazia ideia de que estava indo direto para o pior momento da vida dela. O restaurante Vive não é desses lugares que qualquer um entra, sabe? Tem só uma plaquinha de bronze na porta, nada chamativo. É do tipo que os ricos adoram, onde se fecha negócio de milhões entre um prato de massa com trufa e uma garrafa de vinho, que custa mais que o aluguel da maioria das pessoas. Quando Ava desceu do táxi, o ar frio da noite não ajudou em nada a acalmar o coração disparado dela. Ela apertou a bolsinha térmica contra o peito, sentindo uma pontada súbita de insegurança. Será que é burrice fazer isso? Mas não, ela decidiu. Era um gesto de amor, de carinho. Não tinha nada de errado. A decoração interna era linda demais. Madeira escura, couro macio, luzes douradas que davam aquele clima intimista. O som das conversas baixinhas, talheres tocando nos pratos, taças tilintando. O maitre, um cara alto e elegante, veio receber ela com aquele jeitão educado, mas frio. Boa noite, senhora. Tem reserva? Ah, não, eu não vou ficar, ela disse, forçando um sorriso. Vim só deixar uma coisa pro meu marido. Ele tá numa reunião de negócios aqui, Nathaniel Sterling. E foi aí que ela viu. A expressão do cara mudou. Foi rápido, quase imperceptível, mas ela pegou. Um brilho de pena, desconforto. Ele olhou para a tela no balcão, franziu a testa de leve. Ah, sim, o Sr. Sterling. Ele está numa mesa mais reservada nos fundos. Pode entregar isso para ele? Ela perguntou, mostrando a bolsa. É uma surpresa de aniversário de casamento. Os olhos do homem ficaram ainda mais suaves e aquela pena ficou ainda mais óbvia. Algo no ar mudou, ficou pesado. Talvez seja melhor a senhora levar pessoalmente, por aqui. O estômago dela afundou. Por que ele estava olhando para ela daquele jeito? Por que não simplesmente pegou a bolsa e levou? Um frio atravessou as costas dela enquanto ela o seguia pelo corredor acarpetado. Ele parou antes de uma área mais isolada, onde tinha uma mesa só, com vista privilegiada para os prédios iluminados lá fora. Acenou com a cabeça na direção da mesa e, com licença, baixinho, desapareceu. Ava ficou ali, parada, o coração martelando tão alto que ela tinha certeza que todo mundo no restaurante podia ouvir. Dava para ver só a nuca dele. Ele estava inclinado para frente, gesticulando, animado de um jeito que ela não via há meses. Do outro lado da mesa, uma mão feminina, coberta de pulseiras de diamante, descansava delicadamente sobre a toalha branca. Um cabelo loiro platinado refletia a luz das velas. Ela deu um passo tímido para frente, espiando pela divisória. E então viu Bianca Dubois, a modelo, aquela que aparecia em todas as capas de revista que ficavam largadas na mesa de centro da casa deles. Linda de um jeito irreal, vestida com um negócio prateado que mais mostrava do que escondia. Mas não era a beleza dela que fez o mundo de Ava desabar. Era o jeito que ela olhava para o Nathaniel. Aquele olhar de intimidade, de posse e pior, era o jeito que ele olhava de volta. Ele estava sorrindo, não aquele sorriso cansado e forçado que ele dava para Ava. Era um sorriso genuíno, cheio de vida. A mão dele cobriu a dela. Os dedos se entrelaçaram. Ele se inclinou e sussurrou algo no ouvido da modelo que fez ela soltar uma risadinha musical que cortou Ava como vidro. Aquilo não era reunião de negócios. Aquilo era um encontro. O ar sumiu dos pulmões dela. A bolsinha térmica pesou 1000 toneladas na mão. O jantar de aniversário, feito com tanto carinho, virou uma piada cruel. Todas as noites que ele chegou tarde, todos os telefonemas secretos, todas as desculpas esfarrapadas, tudo fez sentido de uma vez.
Um quebra-cabeça macabro se montou na frente dos olhos dela. Os avisos da Jéssica, as próprias dúvidas que ela tinha sufocado. Tudo voltou como um tsunami. Uma náusea violenta subiu. Ela cambaleou para trás, a mão voando para a boca para segurar o soluço que queria escapar. O movimento chamou a atenção dele. A cabeça de Nathaniel virou de supetão. O sorriso sumiu. No lugar, apareceu um choque absoluto que rapidamente virou fúria. Fúria fria. Os olhos que um dia olharam para ela com amor, agora ardiam de raiva. Raiva de ter sido pego. Ele se soltou da mão de Bianca e se levantou bruscamente, a cadeira raspando ruidosamente no chão. Bianca olhou também, o rosto perfeito dela mostrando um segundo de irritação antes de se transformar num sorrisinho de superioridade quando viu Ava, grávida, destroçada, completamente fora de lugar. Ava! Nathaniel chiou, vindo na direção dela. Ele agarrou o braço dela com força, puxando para mais longe, para um corredor afastado dos outros clientes. O que diabos você está fazendo aqui? A voz dele era um sussurro venenoso. Não tinha preocupação, não tinha culpa, só raiva por ter sido descoberto. É nosso aniversário. Ela conseguiu falar, a voz saindo quebrada. A bolsa escorregou da mão dela, caindo no tapete felpudo com um baque surdo. Nosso aniversário. Você acha apropriado me seguir? Me espionar? Ele rosnou, o rosto a centímetros do dela. Você me deixou envergonhado. Se envergonhou. As lágrimas desceram quentes, embaçando a cavisão dela. Você tá aqui com ela, no nosso aniversário. Isso é um jantar de negócios. Ele mentiu, e a mentira era tão patética que nem ele mesmo acreditou. Bianca é a nova cara da linha de produtos Sterling. Isso é trabalho. Ava olhou para ele, pro homem que ela jurou amar para sempre, e viu um estranho cruel, calculista, que estava insultando a inteligência dela enquanto o coração dela sangrava. Do alcova, a voz de Bianca flutuou até eles, entediada e divertida ao mesmo tempo. Nate, querido, tem algum problema? Sua convidada não está parecendo bem. A forma como ela disse, convidada, foi a facada final. Para Bianca, Ava não era esposa, não era a mãe da filha dele. Era um inconveniente, uma interrupção. Ava olhou do rosto furioso dele para o sorriso desdenhoso da modelo e de volta. A luta saiu dela. O que entrou no lugar foi uma clareza gelada e cortante. A gaiola não era só solitária, era uma mentira. O homem que ela amava nunca existiu de verdade. Ele tinha sido um personagem que Nathaniel interpretou para conquistá-la. E agora, o espetáculo tinha acabado. Sem dizer mais nada, ela arrancou o braço da mão dele. Se virou, costas retas, e começou a andar. Não correu. Caminhou com uma calma estranha, cada passo sendo um corte deliberado nos fios que aprendiam aquele homem, aquela vida. Podia sentir os olhos dele queimando nas suas costas, mas ele não chamou ela de volta, não foi atrás. Ela passou pelo maitre com pena no olhar, atravessou a porta pesada de mogno e saiu pro ar frio e indiferente da noite. A cidade seguia girando, alheia ao coração partido dela. O conto de fadas tinha terminado. Os cacos da realidade estavam espalhados no chão de um restaurante chique, e tudo que ela podia fazer era se afastar dos destroços. A volta de táxi foi um borrão silencioso e surreal. As luzes da cidade passavam pela janela como se zombassem dela, piscando em ritmo de deboche. Ava ficou completamente imóvel no banco de trás, uma mão sobre a barriga, não num gesto de carinho, mas como se estivesse tentando criar um escudo entre a filha e aquela verdade tóxica que acabara de envenenar tudo. O bebê era a única coisa real que sobrou. Pagou a corrida meio no automático e subiu pelo elevador privativo, 50 andares que mais pareciam uma descida para o inferno. Quando a porta se abriu direto no apartamento, toda aquela riqueza ostentada pareceu nojenta. Era um cenário de teatro montado para contar a história de um casamento feliz. Mas o ator principal era uma farsa ambulante.
O cheiro do ossobuco que ela tinha feito com tanto amor ainda estava no ar. Um lembrete sufocante da ingenuidade dela. Ela foi direto para a cozinha, pegou a panela inteira e despejou tudo no triturador de pia. Ficou ali, hipnotizada, vendo aquela carne suculenta, aqueles legumes cuidadosamente temperados virarem uma pasta irreconhecível. Era simbólico demais para ser coincidência. Durante horas, ela vagou pelo apartamento imenso, feito uma alma penada. Tocou o mármore gelado das bancadas, a cachemir macia das mantas, as lombadas duras dos livros na estante. Tudo aquilo eram adereços de uma vida que não era dela de verdade. Tudo se sentia alienígena, falso. Entrou no quartinho do bebê. Aquele refúgio em tons de lavanda e creme, que deveria ser um lugar de paz, agora estava contaminado. Os vestidinhos minúsculos pendurados no armário, o cavalinho de balanço no canto, o mural de estrelinhas pintadas no teto, tudo aquilo era para uma criança que agora ia nascer num lar despedaçado. Um soluço cru, dolorido, finalmente escapou da garganta dela, quebrando aquele silêncio sufocante. Ela desabou no chão, encostada no berço, e chorou. Chorou pelo homem que ela achou que tinha se casado, pelo amor que ela achou que tinham compartilhado, pelo futuro que tinha sido roubado dela. Chorou até secar, até não sobrar mais nada, além de uma lucidez fria se instalando nos ossos. A traição de Nathaniel não era só um caso, era um desrespeito monumental, por ela, pelo casamento, pela filha deles. A raiva que ele sentiu por ter sido flagrado falava mais alto que qualquer pedido de desculpas poderia. Ele não estava arrependido do que fez. Estava puto porque ela tinha visto ele pelo que ele realmente era. Ela não podia criar uma criança naquele ambiente de mentiras e desprezo. Não ia deixar a filha dela crescer achando que aquilo era amor. Uma emoção nova começou a brotar naquele deserto desolado que era o coração dela. Não era raiva, não. Era resolução. Uma determinação de aço, inabalável. Ela não ia ser a vítima, não ia ser a coitada da esposa grávida que virava fofoca nas colunas sociais. Não ia ficar e brigar com um homem sem honra nenhuma. Ela ia desaparecer. O plano se formou com uma rapidez e precisão assustadoras. Era como se o choque tivesse queimado todas as indecisões, deixando só um núcleo puro de instinto protetor. Foi para o escritório particular dela, aquele cantinho que Nathaniel sempre tinha desprezado, chamando de espaço do hobby. Abriu a gaveta, trancada da mesa, revelando um talão de cheques de uma conta que ele não sabia que existia. Era a herança da avó dela, uma mulher forte e independente que tinha dito uma vez: sempre tenha seu próprio jardim, querida, um lugar que ninguém mais pode tocar. Ava tinha guardado a conta, depositando aos pouquinhos o dinheiro que ganhava, fazendo consultoria de arte freelancer ao longo dos anos. Não era uma fortuna, mas era suficiente. Era o jardim dela. Fez uma mala pequena e discreta. Não pegou nada daquela vida de luxo. Nada dos vestidos de grife, das joias caras. Pegou o essencial: sapatos confortáveis, roupas simples, o exemplar gasto de orgulho e preconceito que a mãe tinha dado para ela. Levou só uma foto emoldurada, o ultrassom da Lily. Empacotou as vitaminas pré-natais e uma pastinha com documentos importantes. Todo o resto, os vestidos de alta costura, as joias brilhantes, os adereços vazios de ser a senhora Sterling, deixou para trás. Eram partes de um figurino que ela nunca mais ia vestir. Por fim, sentou na mesa de mogno do escritório dele. Pegou uma folha do papel timbrado pesado com o monograma dele. A mão não tremeu quando começou a escrever. Não derramou a dor no papel, sem acusações, sem súplicas, sem explicações molhadas de lágrimas. Ele não merecia a dor dela. Escreveu apenas 3 frases curtas. Nathaniel, você uma vez me disse que nunca poderia viver num mundo sem confiança. Agora, vejo que você só estava falando da sua própria. Vou encontrar um mundo onde minha filha possa respirar verdade. Não assinou com amor.
Na verdade, nem assinou. Foi para o quarto principal. A cama king size, com lençóis de 1000 fios, parecia vasta e vazia. Colocou a carta dobrada bem no centro do travesseiro dele. Era uma bandeira branca de rendição numa guerra que ele nem sabia que ela estava lutando. Com um último olhar no apartamento que não era mais o lar dela, Ava Sterling caminhou até o elevador de serviço, a malinha na mão. Desceu para o térreo, saindo não pelo lobby chique com porteiro, mas por um beco tranquilo nos fundos. Deslizou para a escuridão da cidade antes do amanhecer, sumindo nas sombras como um fantasma, deixando para trás uma vida que nunca tinha sido mais do que uma linda mentira dourada. Horas depois, Nathaniel voltou para casa. Ainda estava fervendo por dentro, repassando a cena desastrosa no restaurante. Bianca tinha ficado furiosa, acusando ele de ser desleixado, descuidado. Ele tinha passado as últimas horas acalmando ela com promessas de uma viagem para Paris e um colar de diamantes novo. Entrou no apartamento esperando um confronto, pronto para soltar um discurso cheio de culpa e manipulação em cima da Ava pelo comportamento histérico dela. Mas o lugar estava silencioso demais. Ava, ele chamou, a voz carregada de irritação. A gente precisa conversar. Nada. Foi direto para o quarto, o discurso já ensaiado na cabeça, mas parou seco na porta. A cama estava vazia, perfeitamente arrumada, e naquele travesseiro dele, um envelope branco solitário esperando. Pegou com um nó estranho se apertando no estômago. Leu as 3 frases. Leu de novo. As palavras eram calmas, sem a emoção que ele esperava. Era justamente essa frieza que gelou ele até a medula. Aquilo não era a carta de uma esposa desesperada que ia ficar chorando na casa da mãe. Era outra coisa, algo definitivo. Checou os armários. As roupas dela estavam todas lá. A caixa de joias intocada. Mas o passaporte tinha sumido do cofre. E a malinha pequena que ela tinha desde antes de se casarem não estava mais lá. Uma busca frenética pelo apartamento não revelou mais nada fora do lugar. Era como se ela tivesse simplesmente evaporado. Ficou parado no meio da sala enquanto o sol começava a nascer, banhando o apartamento numa luz pálida e etérea. A carta ainda estava amassada na mão dele. A irritação lentamente dava lugar a um sentimento estranho, desconhecido. Não era culpa, ainda não. Era pavor. A percepção arrepiante de que ele tinha subestimado completamente aquela mulher quieta e gentil que ele chamava de esposa. Ele tinha partido o coração dela e, em resposta, ela simplesmente tinha sumido. Nas primeiras 48 horas, o sentimento dominante de Nathaniel era raiva arrogante. O desaparecimento da Ava, na cabeça dele, era um dramalhão infantil para puni-lo. Ele imaginou ela intocada no apartamento da Jéssica, chorando e esperando ele aparecer, rastejando com pedidos de desculpa e uma joia absurdamente cara. Decidiu deixar ela amadurecer, deixar ela perceber quão idiota estava sendo. Precisava controlar a narrativa, e o primeiro passo era projetar uma aura de indiferença tranquila. Foi para o escritório, comandou reuniões com a autoridade afiada de sempre, até brincou com os sócios. Quando a secretária perguntou se a senhora Sterling estava bem, já que ela não tinha ligado para confirmar as reservas de jantar, Nathaniel deu de ombros com desdém. Ela resolveu visitar a irmã no Oregon por uns dias, uma viagem de última hora antes do bebê chegar. Você sabe como ela é. A mentira saiu fácil, mas até para ele parecia fraca. Ava não falava com a irmã há mais de um ano depois de uma briguinha boba. Era um remendo tosco numa realidade que estava se desfazendo rápido. À noite, o silêncio do apartamento ficava mais alto, mais acusador. Ele passava pelo quartinho do bebê e aquela perfeição toda em lavanda e creme parecia um julgamento. Via a caneca favorita dela na máquina de café e sentia uma pontada estranha de alguma coisa. Não era perda, ainda não. Era interrupção. A vida bem organizada dele tinha sido interrompida. Ligou para o celular dela, mas caiu direto na caixa postal depois de um toque.
Estava desligado. Mandou uma série de mensagens, cada uma mais agressiva que a outra. Ava, esse joguinho é ridículo. Volta pra casa. Eu sei que você tá com a Jéssica. Fala pra ela parar de enfiar essas besteiras feministas na sua cabeça. A gente é casado e vai resolver isso. Tá bom, do seu jeito então. Mas você tá sendo incrivelmente egoísta. Pensa no bebê. Nenhuma resposta. No terceiro dia, uma rachadura apareceu na compostura dele. Uma das colunistas de fofoca mais vorazes da cidade, uma tal de Diana Venn, ligou para o escritório dele. Nathaniel, querido, ela ronronou, a voz pingando falsa preocupação. Ouvi um boato bem perturbador de que a Ava foi vista saindo do Vive, chorando outro dia, e ninguém viu ela desde então. Tá tudo bem no paraíso? O sangue de Nathaniel gelou. Diana, você sabe como são boatos. Ava tá perfeitamente bem. Ela tá numa viagem curta. Ah, que maravilha. E eu suponho que o outro boato de que você estava jantando com a deslumbrante Bianca Dubois na mesma noite também é só um mal-entendido bobo? Ele desligou na cara dela, a mão tremendo levemente. A matéria saiu na manhã seguinte, pequena, mas venenosa, enfiada nas páginas de sociedade. Problemas para os Sterling? O magnata milionário Nathaniel Sterling foi flagrado em clima íntimo com a modelo Bianca Dubois no aniversário de casamento, enquanto sua esposa grávida de 7 meses, Ava, teria partido em viagem. Fontes dizem que a senhora Sterling está incomunicável há dias. O conto de fadas azedou? O artigo foi tipo jogar um fósforo aceso num quarto cheio de gasolina. Os telefonemas começaram imediatamente. A mãe dele, uma matriarca formidável, preocupada só com a imagem pública da família, estava apoplética. Nathaniel, o que significa isso? Uma esposa grávida desaparecida, uma modelo. Você perdeu o juízo? Encontra sua mulher e conserta isso antes que manche o nome Sterling. Os sócios foram mais contidos, mas igualmente preocupados. A fusão estava na fase final delicada. A imagem do CEO, envolvido num escândalo doméstico sórdido, era catastrófica. Isso precisa sumir, Nate. O sócio sênior avisou, a voz sombria. Limpa essa bagunça. O pânico, frio e afiado, finalmente perfurou a arrogância de Nathaniel. Aquilo não era mais uma briga de casal. Era uma crise. Ele foi direto no escritório de advocacia da Jessica Thorne, passou batido pela recepcionista e invadiu a sala dela. Jessica estava sentada atrás da mesa, parecendo tranquila e composta. Não pareceu surpresa em vê-lo. Onde ela tá? Ele exigiu, a voz num berro. Presumo que você esteja se referindo à sua esposa, Jessica respondeu, o tom glacial. Ela nem convidou ele para sentar, aquela que você humilhou publicamente. Isso é entre mim e a Ava. Você não tem direito de esconder ela de mim. Jéssica se inclinou para frente, os olhos estreitando. Deixa eu ser bem clara, Nathaniel. Eu não vi nem falei com a Ava desde antes do seu aniversário. Mas se eu soubesse onde ela está, eu não ia te contar. Um homem que não pode ser confiado com o coração da esposa, certamente não pode ser confiado com a localização dela. Agora, sai do meu escritório antes que eu chame a segurança para te remover por invasão. A negação dela era tão absoluta, tão convincente, que genuinamente apavorou ele. Se Ava não estava com a Jéssica, então onde diabos ela estava? A situação entrou em espiral. O frenesi da mídia cresceu. Vans de notícia ficaram estacionadas do lado de fora do prédio do escritório dele e do apartamento. A história tinha evoluído para o desaparecimento de Ava Sterling. O rosto dele, ao lado de uma foto linda da Ava grávida e uma foto sensual da Bianca, estava estampado em todo lugar. Bianca, longe de ser um consolo, virou um pesadelo. Ligava para ele incessantemente, a voz um guincho agudo, misturando pânico e acusação. Meu agente acabou de me largar. Falaram que a imagem de destruidora de lar não é boa para minha marca. Você disse que ela era ninguém, Nate. Disse que tinha tudo sob controle. Eu tô resolvendo, ele rebateu, a paciência esgotada.
Resolvendo? O mundo inteiro acha que eu sou um monstro que fez uma pobre mulher grávida fugir. Você precisa consertar isso. Convoca uma coletiva. Diz que a gente está apaixonado e que ela era instável. O narcisismo egocêntrico dela, de repente, era repulsivo. O glamour e a empolgação que ela representava tinha azedado, virando algo barato e desesperado. Ele via ela pelo que ela realmente era, mais uma aquisição. E uma que estava perdendo valor rapidinho. Uma semana depois que Ava foi embora, Nathaniel estava sentado sozinho no apartamento escuro, as luzes da cidade piscando indiferentes lá fora. O império dele estava balançando, a reputação em frangalhos, e a amante era um passivo tóxico. O silêncio do apartamento não era mais só vazio, estava zombando dele. Finalmente olhou a carta de novo. Aquelas 3 frases curtas que tinham começado tudo. Vou encontrar um mundo onde minha filha possa respirar verdade. Ele tinha descartado como melodrama. Agora soava como uma declaração de guerra. Ele não tinha só perdido uma esposa, tinha criado uma inimiga. E pela primeira vez na vida privilegiada e dourada dele, Nathaniel Sterling estava verdadeira e profundamente apavorado. Estava fora do controle dele. As ferramentas usuais, poder, dinheiro, intimidação, eram inúteis. Precisava encontrá-la. Não só para salvar a empresa, mas porque um vazio aterrorizante tinha se aberto na vida dele, onde ela costumava estar. Tinha que achá-la, e para isso, precisava de alguém que operasse nas sombras que ele mesmo tinha criado tão descuidadamente. Com o mundo desmoronando e a polícia agora fazendo perguntas pontiagudas sobre distúrbios domésticos, uma linha de investigação que fazia o sangue dele gelar, Nathaniel sabia que precisava de um especialista. Não precisava de um advogado pitbull ou um marqueteiro esperto. Precisava de um fantasma. Alguém que navegasse no mundo invisível de segredos e desaparecimentos. Alguém que operava com discrição e eficiência implacável. A busca levou ele a um nome sussurrado só nos círculos mais poderosos da cidade. Sr. Peterson. Ele não era investigador particular no sentido tradicional. Era um resolvedor de problemas, ex-agente de inteligência que agora oferecia suas habilidades consideráveis para quem pagasse mais. O escritório era pequeno e discreto num prédio histórico, mas nada marcante. Uma escolha deliberada para projetar anonimato em vez de opulência. O Sr. Peterson era um homem na faixa dos 50 e poucos, cabelo grisalho, ternos impecavelmente cortados, mas simples, e olhos que pareciam não perder nada. Ouviu a versão frenética e egocêntrica dos eventos do Nathaniel, sem interrupção. As mãos entrelaçadas sobre a superfície limpa da mesa. Quando Nathaniel terminou, Peterson ficou em silêncio por um longo momento. Você mentiu para a polícia, para a mídia e para os seus sócios, Peterson afirmou, a voz calma e uniforme. Não era acusação, era observação. Agora vai me contar a verdade, cada detalhe. Meu trabalho é impossível quando construído numa fundação de mentiras. Despido do poder usual, Nathaniel se viu confessando tudo. O caso com a Bianca, o confronto no restaurante, as palavras cruéis, a frieza da carta da Ava. Pintou um retrato da Ava como gentil, modesta e emocionalmente frágil. Ela não podia ter feito isso sozinha, Nathaniel insistiu. Ela não é capaz. Alguém deve estar ajudando ela, manipulando ela. A expressão de Peterson permaneceu ilegível. Suposições são inimigas da descoberta, Sr. Sterling. Você presumiu que sua esposa é fraca. Vamos operar com as evidências. A investigação de Peterson começou não com uma busca pela Ava, mas com uma desconstrução forense da vida dela. Ele não estava procurando uma donzela em perigo. Estava procurando uma estrategista. Acessou registros financeiros, logs de telefone, contas de e-mail que Nathaniel nem sabia que a Ava tinha. Devagar, um retrato de uma mulher completamente diferente começou a emergir. Sua esposa não ficou parada, Sr. Sterling. Peterson relatou uma semana depois,
deslizando uma pasta fina pela mesa. Nos últimos 6 meses, ela tem movido metodicamente pequenas quantias de dinheiro das contas conjuntas de vocês. Valores pequenos o suficiente para passar despercebidos por você para um fundo privado. O total é pouco mais de $200 mil. Nathaniel encarou, perplexo. Impossível, ela nunca lidou com as finanças. Ela também liquidou um pequeno portfólio de ações que herdou da avó 3 semanas antes de desaparecer. Peterson continuou, a voz impassível, e fez uma única retirada significativa daquela conta privada na manhã que sumiu, $50 mil em espécie. A imagem de uma mulher chorosa e histérica estava evaporando, substituída pela de uma planejadora calculista. O desaparecimento não foi um ato espontâneo de coração partido. Foi uma fuga premeditada. As investigações de Peterson mergulharam mais fundo, descobrindo camadas da própria vida de Nathaniel que ele preferia manter escondidas. O investigador encontrou evidências de outras indiscrições, um padrão de comportamento com mulheres que beirava o predatório. Mais alarmante, ele sinalizou vários dos negócios recentes de Nathaniel. Essa fusão com a qual você está tão preocupado, Peterson disse, o olhar afiado. A da Omnicorp? Minhas fontes dizem que há irregularidades, sussurros de empresas de fachada e avaliações infladas de ativos, coisas que a SEC acharia muito interessantes. São boatos infundados, Nathaniel retrucou, uma nova onda de pânico subindo na garganta. Talvez, Peterson concedeu. Mas o que é interessante é o histórico de buscas da sua esposa no laptop pessoal dela, que você negligenciou no seu escritório. Nas semanas antes da partida, ela não estava só procurando móveis de berçário. Estava pesquisando contabilidade forense, proteção a denunciantes e os nomes de vários advogados proeminentes de crimes de colarinho branco, incluindo notavelmente Jessica Thorne, que é especializada exatamente nisso. A sala pareceu encolher ao redor de Nathaniel. Ele sentiu um calafrio profundo e nauseante. A partida da Ava não era só sobre o caso. Aquilo foi meramente o catalisador. Ela tinha estado investigando, tinha encontrado alguma coisa. Algo muito mais perigoso para ele que uma amante rejeitada. O caso não só partiu o coração dela. Confirmou que o homem com quem ela era casada era podre até o âmago e deu a ela o empurrão final que ela precisava para agir. Ela não faria, Nathaniel gaguejou, as palavras vazias. Ela não entenderia nada disso. De novo, Sr. Sterling, você a subestima, Peterson disse friamente. Sua esposa tem mestrado em História da Arte, com foco em procedência. Toda a carreira acadêmica dela foi sobre rastrear a história de objetos, descobrir falsificações e seguir rastros de papel. Você parece ter confundido uma natureza quieta com uma mente simples. A descoberta final do investigador foi a mais direta. Ele tinha rastreado uma única ligação que Ava fez num telefone descartável que ela comprou no dia que desapareceu. A chamada durou 15 minutos e pingou numa torre de celular numa parte rural remota de Wisconsin. Mas o número que ela ligou não era de amigo ou familiar. Era a recepção de um pequeno aeródromo particular. Ela fretou um voo. Peterson concluiu, fechando a pasta. Um avião monomotor pago em dinheiro. Nenhum plano de voo foi arquivado na FAA, o que é legal para esse tipo de aeronave. O piloto é um profissional discreto, especializado em transporte off-the-grid para clientes ricos buscando privacidade. Ele a deixou num aeródromo particular, similar nos arredores de Aspen, Colorado. A partir daí, o rastro esfria. Aspen. Um playground para os ricos, mas também uma porta de entrada para as vastas comunidades isoladas nas montanhas onde uma pessoa poderia facilmente desaparecer se tivesse recursos e vontade. Nathaniel afundou na cadeira, totalmente derrotado. Cada movimento que ele fez tinha sido antecipado. Cada suposição que ele manteve estava errada.
Ele tinha jogado damas, enquanto Ava jogava xadrez magistralmente. A carta dela, de repente, fazia um sentido aterrorizante. Ela não estava só deixando ele, estava fugindo dele, protegendo a filha de um homem que ela agora via como criminoso. Ela tinha levado algo com ela, conhecimento. Conhecimento que podia não só acabar com o casamento deles, mas também mandá-lo para a prisão. A busca pela esposa desaparecida tinha se tornado uma corrida desesperada para encontrar uma mulher que detinha o poder de destruí-lo completamente. E ela estava, por todas as contas, 2 passos à frente. O ar, na pequena cidade montanhosa de Ravenwood, Colorado, era fino, fresco e limpo. Cheirava a pinho e terra úmida, um cheiro tão fundamentalmente diferente do ar sufocado de escapamento de Chicago que parecia pertencer a outro planeta. Para a mulher, agora conhecida como Amélia Grace, era o cheiro da liberdade. Ava, ou Amélia, como agora se chamava, tinha encontrado Ravenwood através de uma rede que Jessica arranjou meticulosamente. Era uma cidade aninhada no fundo das rochosas, um lugar para pessoas que não queriam ser encontradas. Aqui, ela não era a esposa desaparecida de um milionário. Era uma viúva quieta e grávida que tinha se mudado para o oeste para escapar de memórias dolorosas e começar de novo. Os habitantes da cidade, rústicos e autossuficientes, respeitavam privacidade. Ofereciam sorrisos quietos e acenos, mas não faziam perguntas intrometidas. A nova casa dela era uma cabana rústica pequena, num terreno de alguns acres, com um riacho gorgolhando por perto e uma vista de tirar o fôlego dos picos cobertos de neve. Era um mundo longe do apartamento estéril de paredes de vidro. Aqui, o chão era de madeira quente e nodosa. Os móveis eram confortáveis e gastos. E o silêncio era pacífico, não opressivo. As primeiras semanas foram um borrão de adaptação e descompressão do trauma da fuga. Teve noites que ela acordou gritando, a imagem do rosto furioso do Nathaniel e o sorriso zombeteiro da Bianca queimados na memória. Mas a cada nascer do sol que pintava as montanhas em tons de rosa e dourado, os fantasmas da vida passada começavam a desbotar. Ela não tinha feito isso sozinha. Jessica Thorne tinha sido sua parceira silenciosa, sua tábua de salvação. Semanas antes do confronto, quando as suspeitas da Ava sobre os negócios do Nathaniel tinham se solidificado em certeza aterrorizante, ela tinha procurado a velha amiga. "Acho que ele é criminoso, Jess", Ava confessou, a voz tremendo numa linha criptografada segura. "E acho que estou em perigo, não fisicamente, mas minha vida inteira é construída numa mentira. Se eu confrontar ele, ele vai me esmagar." Jéssica, sempre a estrategista, tinha imediatamente entrado em modo ação. "Então a gente não confronta, a gente escapa, reunimos evidências, criamos uma nova identidade e construímos uma fortaleza para você. Quando chegar a hora certa, você não vai estar confrontando ele, vai estar desmantelando ele." Juntas, tinham planejado cada detalhe. Jéssica arranjou os telefones descartáveis, o fretamento privado, a compra da cabana através de um fundo cego e a criação da nova identidade da Ava. O papel da Ava tinha sido interpretar a esposa desavisada enquanto quietamente baixava arquivos comprometedores do servidor doméstico do Nathaniel, detalhando contas offshore, faturas fraudulentas e comunicações que claramente delineavam a intenção dele de fraudar seus novos parceiros comerciais. Ela tinha copiado tudo num pequeno HD criptografado que agora estava guardado num cofre de banco numa cidade vizinha. Agora, na segurança de Ravenwood, Ava focou na única coisa que realmente importava: seu bebê. Passava os dias caminhando pelas trilhas das montanhas, respirando o ar limpo e conversando com a vidinha crescendo dentro dela. Lia poesia em voz alta, a voz suave no silêncio das matas. Redescobriu o amor pela arte, não como curadora do trabalho de outras pessoas, mas como criadora.
Comprou um conjunto de aquarelas e começou a pintar as paisagens deslumbrantes ao redor, as cores vibrantes, sendo um bálsamo para a alma machucada. 2 meses depois da chegada, entrou em trabalho de parto. A parteira, uma mulher calma e robusta chamada Mary, estava ao lado dela. Não teve sala de hospital fria e estéril, nem marido em pânico na sala de espera. O nascimento aconteceu na cabana dela, na frente de uma lareira crepitante, enquanto uma neve suave começava a cair lá fora. Depois de horas de trabalho intenso, segurou a filha nos braços. O bebê era perfeito, com um tufo de cabelo escuro e olhos que pareciam conter toda a sabedoria das montanhas. Ava chorou, mas dessa vez as lágrimas não eram de tristeza, mas de um amor avassalador, feroz e incondicional. Ela a chamou de Hope, não Lily. Lily era o nome escolhido por uma mulher vivendo numa gaiola. Hope era o nome escolhido por uma mulher que tinha se libertado. Oi, Hope, ela sussurrou, a voz grossa de emoção, enquanto beijava a testa da filha. Somos só nós duas, a gente vai ficar bem. A maternidade a consumiu, a curou. Cuidar da Hope deu a ela um senso profundo de propósito, que a vida com Nathaniel sempre careceu. Ela não era mais só Ava Sterling, a esposa. Era Amelia Grace, mãe da Hope. Era um título que parecia mais real e mais valioso que qualquer outro. Mantinha contato com a Jessica semanalmente através de e-mails criptografados. Jessica a atualizava sobre a tempestade que ela tinha deixado para trás. A imagem pública do Nathaniel estava em ruínas. A fusão da Omnicorp tinha estagnado, os parceiros agora profundamente assustados pelo escândalo e os sussurros de impropriedade financeira. Jessica soube, através da própria rede, que Peterson estava cavando e chegando perto. Ele contratou os melhores, Jessica escreveu. Vão te encontrar eventualmente. Nathaniel está encurralado e desesperado. Precisamos decidir quando fazer nossa jogada. Numa tarde fresca de outono, enquanto Ava sentava na varanda, balançando uma Hope adormecida, olhou para os majestosos e inflexíveis montes. Eles tinham estado ali por milênios, testemunhas silenciosas de tempestades e estações, sua força absoluta. Ela sentiu uma afinidade com eles. Não era mais a mulher frágil que tinha fugido na noite. Tinha resistido à própria tempestade. Tinha dado à luz uma nova vida e, ao fazer isso, tinha renascido ela mesma. Era forte, estava pronta. Abriu o laptop e mandou um e-mail curto e decisivo para Jessica. É hora, vamos queimar tudo. A reunião anual de acionistas da Sterling Industries estava sendo realizada no Grand Ballroom do Hotel Drake, um bastião histórico da velha riqueza de Chicago. A atmosfera estava espessa de tensão. Por meses, a empresa tinha sangrado valor. A fusão fracassada com a Omnicorp, combinada com o escândalo contínuo da esposa desaparecida do CEO e rumores circulantes de uma investigação iminente da SEC, tinha criado uma tempestade perfeita de pânico dos investidores. Nathaniel Sterling estava no pódio, o rosto pálido e abatido, um fantasma do Titã, confiante que ele tinha sido menos de um ano atrás. Estava lutando pela vida corporativa. Entregou um discurso desesperado e apaixonado, cheio de jargão, sobre reestruturação, preparação para o futuro e alinhamento sinérgico. Tentava projetar força, reassegurar os homens e mulheres de cara fechada na plateia de que seus investimentos eram seguros, de que ele ainda estava no controle. Mas a voz dele carecia da autoridade anterior. O charme parecia ensaiado e oco. A sala não estava comprando. Ele concluiu, a voz forçada. Peço sua fé contínua na minha liderança enquanto navegamos essas adversidades temporárias e direcionamos esta grande empresa rumo a um futuro próspero. Um silêncio tenso e desconvencido seguiu. O presidente do conselho, um homem severo chamado Arthur Vance, estava prestes a abrir o piso para perguntas. Perguntas que Nathaniel sabia que seriam brutais, quando as grandes portas duplas no fundo do salão
se escancararam. Todas as cabeças viraram. Uma onda de suspiros e sussurros se espalhou pela sala como fogo selvagem. Emolduradas na porta estavam duas mulheres. A primeira era Jessica Thorne, a expressão afiada e comandante. Mas era mulher ao lado dela que atordoou a sala em silêncio absoluto. Era Ava. Mas não era a Ava que ninguém lembrava. A esposa suave e gentil tinha ido embora. No lugar estava uma mulher de compostura e poder de tirar o fôlego. Estava vestida num terno azul escuro, sob medida que era discreto, mas inegavelmente caro. O cabelo estava penteado num corte profissional elegante. O rosto, livre da ansiedade assombrada que uma vez o nublou, era calmo e resoluto. Ela irradiava uma confiança mais potente que qualquer dos discursos pomposos do Nathaniel. Nos braços, segurava uma bebê linda de olhos brilhantes. Nathaniel encarou, o sangue virando gelo nas veias. Sentiu como se estivesse vendo um fantasma vingativo e impecavelmente vestido. A boca secou. Todo o ar parecia ter sido sugado da sala. Com um ritmo lento e deliberado, Ava e Jéssica caminharam pelo corredor central. O clique dos saltos, o único som no salão cavernoso. Os acionistas se abriram diante delas como se fossem realeza. Os olhos da Ava estavam fixos no Nathaniel. O olhar nivelado e inflexível. Não era um olhar de ódio ou dor. Era o olhar frio e desprendido de um vencedor observando o adversário vencido. Elas pararam diretamente na frente do pódio. Ava ajeitou o bebê nos braços, os movimentos suaves e maternais. Arthur Vance, o presidente, foi o primeiro a encontrar a voz, embora estivesse tensa de choque. Ava, senhora Sterling, meu Deus, é você? Sou eu, Arthur. Ava respondeu, a voz clara e firme, amplificada pelo microfone que Nathaniel acabara de usar. Carregou até cada canto da sala. Embora eu vá estar retomando meu nome de solteira, Ashford, por favor, me chame de senhora Ashford. Nathaniel finalmente achou a voz, um rouco e desesperado. Ava, onde você esteve? Eu estava preocupado até a morte. Contratei pessoas. Estive procurando em todo lugar por você. Ava deu um sorriso pequeno e sem humor. Sim, eu sei. O Sr. Peterson é muito bom no trabalho dele. Mas eu não estava perdida, Nathaniel. Eu estava me preparando. Ela virou a atenção do marido atordoado para o conselho e para os acionistas reunidos. Peço desculpas por essa interrupção, ela disse, a voz soando com autoridade. Mas estou aqui hoje como mãe de Hope Ashford, que é, através do meu acordo matrimonial e linhagem paterna dela, uma acionista significativa nesta empresa, e estou aqui como denunciante. Um suspiro coletivo atravessou a sala. A palavra denunciante foi como um dobre de finados. Jessica Thorne deu um passo à frente, abrindo uma pasta de couro. Minha cliente, senhora Ashford, tem evidência irrefutável de que o Sr. Sterling tem, pelos últimos 2 anos, se engajado num esquema sistemático para fraudar esta empresa e seus acionistas. Começou a distribuir dossiês finos e encadernados para os membros do conselho chocados. Nestes, vocês vão encontrar documentação de transferências eletrônicas ilegais para contas offshore não auditadas, faturas falsificadas usadas para inflar os ganhos da empresa antes da tentativa de fusão com a Omnicorp, e comunicações internas provando a intenção do Sr. Sterling de desviar fundos. O valor total excede 50 milhões de dólares. Pânico explodiu. Gritos de descrença e raiva encheram o salão. Nathaniel estava lívido, tropeçando para trás do pódio como se tivesse levado um golpe físico. Mentiras! Ele resmungou, a voz mal um sussurro. Isso é vingança. Ela é uma mulher desprezada tentando me destruir. Ava encontrou o olhar desesperado dele, a própria expressão inflexível. Fui desprezada, Nathaniel? Sim, mas isso não é sobre vingança por um coração partido. É sobre justiça pelos seus crimes. É sobre proteger o legado da minha filha do homem que estava disposto a roubá-lo.
Ela ajeitou Hope nos braços e pela primeira vez a voz suavizou enquanto olhava para baixo para a filha. Você construiu um império sobre mentiras, ela disse, os olhos voltando para os dele, agora duros como diamantes. E estou aqui para garantir que o futuro da minha filha seja construído sobre verdade. A entrada dela não foi só um retorno, foi um golpe de estado. Ela não tinha vindo de volta para reclamar um lugar ao lado dele. Tinha vindo para tomar o dele. A sala estava no caos, mas Ava permaneceu no centro, um pilar de poder calmo e justo. O ato de desaparecimento tinha acabado. O acerto de contas tinha apenas começado. As evidências no dossiê foram uma bomba que obliterou o mundo do Nathaniel em minutos. O salão explodiu enquanto membros do conselho viam prova inegável dos crimes dele. Suas reivindicações desesperadas de vingança de uma esposa desprezada eram inúteis contra os fatos frios e duros dos próprios e-mails e contas offshore dele. Nathaniel, o rosto uma máscara de descrença, se lançou em direção a Ava. Você destruiu tudo, ele gritou, a voz rugindo de fúria. Antes que pudesse alcançá-la, seguranças o interceptaram, contendo o CEO desgraçado enquanto ele se debatia e praguejava. Ava olhou para o escudo do homem com quem tinha se casado, o coração sustentando apenas uma resolução final calma. Você destruiu Nathaniel, ela disse, a voz cortando pela raiva dele. Eu apenas acendi as luzes. Com isso, virou as costas para ele e saiu do salão com a filha e a advogada, deixando-mo o caos para trás. A partida dela foi seguida pela chegada rápida de agentes federais. Nathaniel foi preso na hora. A queda tão pública e humilhante quanto ele sempre temeu. As consequências foram absolutas. Condenado em múltiplas acusações de fraude e peculato, Nathaniel foi sentenciado a um longo período na prisão, despojado dos ativos e do poder. O conselho da Sterling, num esforço para salvar a empresa, nomeou Ava, senhora Ashford, para um cargo consultivo, confiando na integridade dela para restaurar a fé no negócio. Um ano depois, Ava estava no apartamento dela, iluminado e ensolarado, com vista para um parque. As pinturas dela enchiam as paredes de cor, e a filha Hope dava os primeiros passinhos felizes pelo chão de madeira. Ela não era uma esposa que tinha desaparecido. Era uma mulher que tinha se encontrado. Tinha escapado da gaiola dourada e, ao fazer isso, construído um lar verdadeiro. Uma vida fundada não em riqueza, mas no chão inabalável de verdade e amor. Que jornada incrível de força e resiliência, né? A história da Ava é um lembrete poderoso de que as traições mais profundas podem acender as transformações mais ferozes. Ela transformou a dor não em desespero, mas numa busca meticulosamente planejada por justiça. Provou que o verdadeiro poder não é sobre riqueza ou status, mas sobre integridade, coragem e um amor inquebrantável pela filha. Ela não só escapou de um casamento tóxico, desmantelou um império de mentiras para construir um futuro baseado em verdade. Se a história de triunfo dela te emocionou, tira um momento para mostrar seu apoio. Aperta aquele botão de like para a gente saber que você curtiu e compartilha esse vídeo com alguém que adora uma história de karma, supremo e empoderamento. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações para não perder nosso próximo conto envolvente. Obrigado por assistir. A gente se vê na próxima história. Até mais!